O que cura? A água pura, a terra onde os pés tocam o chão, que gera vida. O que cura é a vida. O caminho é o agora, a cura está acontecendo agora, a cura está acontecendo neste momento. Pois é, essa verdadeira poesia que abre essa edição aqui do nosso Pretoteca tá na música Caminho, que o nosso convidado de hoje trouxe ao mundo ao lado da filósofa, poetisa, também psicóloga Viviane Mosé. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né, Milena? Pois é. E tão brilhante quanto a Viviane, ele vem escrevendo uma trajetória incrível na música brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, com 34 anos. Ele faz uma música que se mistura com tantos outros gêneros e nos envolve de uma forma muito espiritual. Pois é, a gente está falando de um pianista de jazz que passeia pelo hip hop, também pela música eletrônica, faz o que ele chama de urban jazz. É uma fusão, né? Uma verdadeira fusão que transcende a música, como a Milena falou, né? Uma questão espiritual, misturando aí o afrofuturismo com o jazz também, a cultura das ruas. Não fazer mais mistério, não. Vem pra cá, então. Abre aí, Andrei, e mostra para o pessoal de casa quem é. Jonathan Fer, seja muito bem-vindo. Obrigado, seja meninas, muito pelo bem-vindo. convite. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Nessa noite fria. Fria, mas com muito amor. É isso. E olha, bota frio nisso, gente, porque são 2 cariocas, uma baiana, tem mais 2 cariocas atrás das câmeras aqui que vocês não estão vendo. Então, pra gente tá mais frio ainda. Sabe o que eu gosto? Eu tava falando com a Mirella que eu não sofro, não. Eu gosto, porque é outra cidade, assim. Sim. Uma vez, até a própria Vivi falou uma coisa que me despertou isso uma vez, ela falando que às vezes a gente tá num lugar procurando a referência do outro, né? E ela é de Vitória, ela fala muito isso. As pessoas, quando eu levo pra Vitória, eu levo pra praia, nossa, essa praia não parece igual a Ipanema. Ela, não, é porque é Vitória. É verdade, a gente fica querendo E aí, comparar. comparar. E eu falei, você tá frio, então eu vou viver esse frio de São Paulo, então, vamos viver. Assim, São Paulo é uma cidade fascinante, tem suas graças, né? Mas é bom visitar, acho que talvez seja melhor visitar. O Jonathan tá de visita, eu já moro aqui há um bom tempo, Milena também tem alguns anos, então... Mas aproveite São Paulo, aproveite esse espaço, ele é todo seu pra gente falar um pouco de você, um pouco de nós, porque... O espaço chama Pretoteca, né? A gente discute muitas questões aqui sociais, claro, mas a gente gosta de dar espaço para os nossos, né? Para falar de cultura, de música. E você é um cara que tem muita coisa para falar, que vem despontando musicalmente, falando como a gente trouxe, de uma forma muito disruptiva, né? Mas eu quero começar do começo, com a sua trajetória. Você é um cara do Rio de Janeiro, assim como eu. Éramos vizinhos ali, a gente morou um do lado do outro sem saber. A gente deve ter se encontrado com certeza. Em algum lugar. Eu sou de Oswaldo Cruz, gente, é um bairro da Zona Norte do Rio, ele de Madureira. Vocês já ouviram muito ser cantado em todas as músicas, em vários sambas enredo. Tem o Grande Mercadão, né? Enfim, se a gente for ficar falando aqui de Madureira, o bairrismo vai falar mais alto. Mas conta pra gente, assim, né? Um pouquinho da sua trajetória, que tem início na sua infância, num bairro que, né, nós conhecemos muito bem. A cultura funk, a cultura do hip hop, a cultura do samba é muito forte. Como que o jazz, esse bichinho, foi morder você? Pois é. E aí, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã para quem tá ouvindo a gente agora e vendo. Feliz demais de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tô super feliz. A gente que agradece. E, bom, minha história começa em Madureira, né? Eu venho de uma família com baixa renda, com poucas possibilidades, mas com muito afeto, com muita cultura, assim, dentro de casa, assim. Eu me lembro de o rádio ficar ligado 24 horas, assim. Até hoje minha mãe tem essa coisa de dormir com o rádio ligado, assim. É uma cultura... Eu durmo ouvindo música, assim, também e tal, porque é uma coisa que eu trago da infância. Então, as músicas iam ali nos acalentando e tal. Eu tinha insônia quando eu era criança, ainda tenho, né? Mas quando você é criança, você tem mais dificuldade de lidar com isso. E a música era sempre um grande companheiro, assim, uma grande companheira pra mim. E aí, uma coisa que eu me lembro... que na verdade eu relembrei essa memória em terapia e que eu desconfio que esse tenha sido o ponto inicial da minha relação, tanto com o jazz quanto com o piano. Foi um programa chamado Pianíssimo, que era exibido num canal, que eu não me lembro agora, mas era um canal menor e tal, assim, canal aberto, mais pequeno e tal. E esse programa passava sempre aos sábados, à noite. E aí era um cara, assim, um senhor já de fraque e tal, de gravatinha, num piano de cauda gigante, e ele ficava tocando uns temas de jazz, assim, umas coisas tipo Dançando na Chuva, sei lá, New York, uns temas, tocava Garota de Ipanema, umas coisas bem piano bar mesmo, assim, mas
que tinha uma coisa de jazzística ali no meio. Eu me lembro até da galera mandar fax pra lá. Eu lembro de falar, pô, a gente pode mandar um fax, mas fax é um negócio distante pros meus pais e tal. E era interessante porque meu pai ele trabalhava a semana toda, ele é metalúrgico. E ele trabalhou muito tempo com essa profissão. E eu lembro dele acordar muito cedo e chegar muito tarde em casa. Então, os meus dias quase da semana toda era com a minha mãe, né? Eu e meus irmãos, né? Somos 5 filhos. E no final de semana, a minha mãe tem uma coisa que também segue até hoje, que é o ritual dela. Sábado ela não cozinha. Então, ela cozinhava Ela tá semana. bem certa, gente. 6 pessoas, 7, né? Pra A sustentar. folga dela, nossa, muita gente, sábado ela se recusava a cozinhar. Então, o que eles faziam? Meu pai ia pra cozinha, meu pai cozinha muito bem, inclusive, e tal, fazia uma pizza, ou fazia um cachorro quente, fazia umas coisas que eram umas bobagenzinhas que a gente amava, né? Adorava sair da rotina. E aí, depois disso, meus irmãos todos adormeciam. Eu, como tinha problema com insônia, ficava acordado até mais tarde, quase sempre. E aí eles ficavam vendo esse programa, o programa de casal ali, né? Sabadão. Legal. E aí eu ficava no meio deles, recebendo um axé do meu pai e da minha mãe, assim, masculino e feminino, assim, muito afeto, e vendo esse cara tocando jazz no piano. Então eu desconfio muito que Linda esse memória momento... afetiva, né? Acho que eu desconfio muito que o momento que o jazz e o piano entrou de uma forma silenciosa foi nesse momento. Eu devia ter uns 6, 7 anos, talvez, 8 no máximo. Eu não Nossa, tenho... que legal, né? Muito, que memória afetiva mais linda. Exatamente, exatamente. Eu falei outro dia com a minha mãe sobre isso, com meu pai, aí meu pai lembrou, eu falei, minha mãe, eu não lembro disso. Eu falei, pô, mãe, não dá pra te levar pra entrevista então não, tu vai querer te falar que não desmentir. vai O falar grande que não arquivo lembra. confidencial aí dele. Ela falou assim, ela passava falando que não Ela lembra. ficou, eu lembro, mas como é que era isso? Tipo assim, falei, pô, tão especial pra mim. Meu pai lembra, meu pai super lembra, sim, eu lembro. É que dizem que até os 6 anos de idade, nessa primeira infância, é quando a gente vai buscando grandes memórias que vão moldando as nossas escolhas e a nossa vida. E pra você não foi diferente, né? Os traumas, então, parece que nessa época também, Sim. né? Os grandes traumas da vida Exatamente. moram nesse instante. Aí eu realmente comecei a estudar piano um pouquinho depois, ali dali uns 2, 3 anos, que eu já tinha uns 9 anos. E aí meu pai teve uma ideia maluca, assim, de comprar um teclado, uma promoção. Ele foi pra televisão, sobrou. Aí o pessoal, eu não lembro como é que era, porque era outra forma de pagamento, mas tinha uma coisa no carnê. E aí sobrava, eu pedia comprar mais alguma coisa. Ele, me dá esse teclado aí. Aí comprou um tecladinho que era de brinquedo, gente, eu juro, que era desse tamanho assim. É um negócio que eu levava ele pra aula, um saquinho de supermercado, juro. E aí ele fala que comprou pros filhos brincarem, depois já mudou a história, falou que é pra alguém aprender, que era pra ele aprender. Aí depois, mas ele nunca meteu a mão no teclado. E eu comecei a tocar e levar a coisa a sério demais, assim. E aí era uma coisa de desafio, que eu tenho até hoje, né? Quando eu me sinto desafiado por alguma coisa, eu vou... Mergulha de cabeça. Signo, Jonathan. Touro, claro. Ah, Melhor signo, né? Teimosia. teimosia. Não é teimosia, é obstinação. Exatamente. Resiliência. Alô, taurines de plantão aí. Não, e aí eu lembro que eu chegava da escola e aí eu pegava uma música e eu ficava estudando aquela música, tentando tirar de forma autodidata, sozinho ali. Aí o que demorava um mês foi começando a demorar menos, 3 semanas. Ainda mais nessa fase, né? Que se absorve muito mais facilmente, né? Não tem conta pra pagar, não tem nada pra fazer. Só isso. E aí eu comecei a deixar meus amigos de lado pra me dedicar ao instrumento. Eu lembro que os amigos Nossa, ficavam assim, velho. nossa, vamos soltar pipa. Eu falei, cara, daqui a pouco eu vou. E aí quando eu vi, já passou o dia todo lá. E eu Era pra ser, né? meio voado assim e tal. E aí começou a diminuir o tempo, assim. E aí às vezes, uma música demorava 2 semanas, demorou 1 semana, depois dias. Depois eu comecei a tirar as coisas muito rápido. Eu ouvia e começava a tocar. Aí meus pais começaram a perceber esse talento. E eu lembro até de uma coisa engraçada que... quando eu vi algum amigo do meu pai, da minha mãe, meu pai que é super vaidoso, vou ligar lá, toca aí pra eles verem aí que tá tocando. Aí eu tocava, o pessoal gostava, isso meio que foi me inundando também de falar assim, nossa, eu posso, assim. Sim. Ainda mais num ambiente tão hostil que a gente vivia ali, numa comunidade super carente, com várias violências, ter alguém falando que você faz uma coisa que é interessante, isso me trazia um lugar Esse estímulo à arte, né? A Exatamente. consumir arte, a fazer arte. Isso deve ser maravilhoso, né? Viver nesse Totalmente. ambiente. Sim, total, Isso eu acho que me colocou... Te impulsionou, me né? impulsionou, acho que foi a primeira vez que eu falo hoje que o piano me salvou mesmo, porque o piano me deu o lugar de ser mesmo, assim. Acho que quando eu me lembro dessa ação de sentir que eu era alguma coisa, assim. Nossa, eu sou. Não sabia nem o que era, assim. Não tinha nem ideia de que eu ia viver de piano, que ia fazer isso. Mas isso me empoderava mesmo, assim.
E aí eu me lembro de ir pra escola, essa altura, 5 filhos, minha mãe, ela privilegiava e que tomava cuidado de levar as meninas, né, que são 3 meninas e 2 meninos. As meninas ela levava e buscava, e eu e o meu irmão, que era um ano mais novo, ela ensinou uma vez, 2 vezes como chegar na escola e a gente ia sozinho. E aí a gente ia e voltava sozinho, 9, 10 anos por aí. E aí eu sempre voltava pra escola e da escola e via assim, dá-se aulas de piano. E aí aquilo todo dia me chamava a minha atenção, aula de piano. Exatamente assim, dá-se aula de piano. E aí... E aí um dia eu tomei coragem, fui lá e bati lá pra saber como é que eram as aulas e tal. Aí o cara falou, tu quer escrever? Então, tem que trazer teus pais aqui, tem que assinar. E aí eu cheguei em casa e fiquei conversando com meus pais, deixando o saco deles até eles falaram, então vamos lá. Aí me inscreveram na aula de piano e aí comecei assim a aula. E eu lembro que era fascinante, porque eu terminava a aula já ansioso pela próxima aula, porque eu tava ávido por aquele conhecimento. Queria mergulhar cada vez mais, né, no instrumento. Coisas que eu tocava, que eu achava que tava certíssimo. Aí o cara, não, tá tocando errado. Opa! E aí foi isso, aí foi evolução, assim. Aí depois de um tempinho, meus pais, dificuldade financeira, né, família, aquela coisa toda, não puderam continuar pagando as aulas de piano. E aí eu até brinco que toda vez que tem uma crise, a primeira coisa que corta é a cultura. A arte. Mas é verdade, né? É verdade, é assim, verdade. a gente não cuida na saúde mental, não pensa na cultura, e isso é um reflexo do Brasil, assim Nossa. mesmo, né? Nesse momento que a gente vive, principalmente. Exatamente. A Elisa Lucinda me falou uma coisa uma vez que a gente chorou de rir, a gente tava conversando e tal. E ela falou, esses políticos têm que consultar nós artistas, que nós somos especialistas em crise. É verdade. Os primeiros vão ficar sem trabalho, Sem trabalho, com corte de sem verba. cortar Exatamente. Tem verba. até livro dela, né? Agora. Saiu no livro novo dela. É maravilhoso, eu vi na Feira do Livro. Ai, maravilhosa. E aí, eu fiquei desesperado. Eu me lembro de falar assim, poxa, eu era cristão, né? Então aí eu orei, papai do céu, eu quero continuar aula de piano, não sei o quê. E aí fiquei pensando em como continuar, assim. E aí, no final de semana, como a gente era cristão, meus pais davam um dinheirinho pra mim e pro meu irmão pra incentivar a gente a dar um dinheiro. Já sei onde eu na igreja. conheci Jonathan, na igreja, porque eu também era crente. Qual igreja que tu era? Eu era da Assembleia lá em Oswaldo Cruz, aquela que é do Ministério de Madureira, da igreja. Então, eu era da Estofo Dutra. Ih, gente, a gente já se esbarrou. Irmãos de igreja, hein? Irmãos de igreja, hein? Igreja, tá tudo certo. Varão e varou. Varou. Não, com certeza lá no Cidade de Madureira deve ser Com encontrado. certeza aquela gótica lá, lembra? Então, Sim, era claro, lá ia que a lá. minha igreja era o ministério daquela lá, Então, então. a minha também. Ih, Ó, então a Tânia gente só se também, ó. esbarrou. Ih, gente, todo mundo Ih, crente gente, aqui. vai- Zara que Cheio tá de ali varão aqui, atrás cheio das de varão. câmeras ali. Mas você ia pra igreja no domingo, desculpa te cortar, vai. Não, maravilhoso. A gente vai achar esse caminho aí. Com certeza. E aí ele dava o dinheiro, aí eu comecei a, tipo assim, guardar esse dinheirinho no bolso. Eu jogava fliperama, na verdade. A real é que eu não botava nada. Eu jogava fliperama, eu e meu irmão. E aí eu comecei a economizar no joguinho do fliperama pra poder... Sei lá, eu nem sabia, na verdade, o que ia fazer. Eu achava que ia pagar as aulas de piano, mas, tipo, ele dava R$3, sei lá, R$2. Eu nem sei quanto que valia a moeda na época, assim. Mas era uma moedinha, umas moedinhas, assim. E aí tive uma ideia de comprar água sanitária na época e depois comecei a vender jornal também pra poder pagar as aulas de piano. E aí foi legal, assim, que eu chegava pra poder vender e falava assim, eu tô querendo fazer pagar as aulas de piano e tudo mais. Aí as senhoras, nossa, é mesmo, filho? Sim. Peraí, me dá 2 então. 2. E aí depois pintou o trabalho pra vender jornal na rua, ali no jornal, no sinal. Aí comecei a fazer isso, pagar as aulas de piano, assim. E aí foi meu primeiro tino afroempreendedor. E aí foi maravilhoso. Aí depois o professor descobriu, aí, pô, ficou super mexido, aí me deu bolsa e tal, assim, mas foi... Acho que ali eu percebi que era aquilo que eu queria mesmo, assim, que eu tava realmente motivado. E ainda continuava com o tecladinho, porque depois eu só consegui comprar um teclado decente depois que eu já tinha uns 13, 14 anos. Caramba, bastante Demorei um tempo. tempão, aí eu ia na casa das pessoas que eu descobri que tinha um piano. Tinha uma senhorinha lá, a Dona Maria, que ela tinha um piano velho, todo acabado, todo esculachado, desafinadíssimo. Mas eu ia lá, assim, Dona Maria, como é que a senhora tá? Ela já sabia que era Quem pra não quer isso, nada, né? Ele só queria o Entra aí, piano. meu filho, você quer tomar alguma coisa? Você não tá ali no piano lá? Já sabia, já. Ela ficava lá fazendo um som ruim pra caramba, mas fazia. Aí a minha história com o piano começa a sair, assim. Aí depois disso não parei mais. E foi muito novo, muito jovem, muito isso, criança, né? Criança mesmo. Eu nem acredito, eu olho pra trás assim, vejo os moleques assim com 9 anos e falo assim, caraca, eu era É desse muito tamanho, cedo, né, pra cara. começar já a escolher uma coisa que acaba se tornando a sua profissão, Você- né? Você nunca teve, além do piano, você nunca pensou em outra coisa? Nunca pensei em mais nada. Nada.
É igual a jornalismo, a gente reclama. Mas vem desde você criança. não se vê fazendo outra coisa, né? É. Desde pequeno. Eu lembro até o dia, isso eu lembro com clareza, o dia que eu decidi que ia ser músico. Eu tava num show gospel até, numa banda chamada Oficina G3. Já fui muito. Gente, eu tô falando, esse aqui, Varão e Varoa. Nesse podcast aqui a gente tá com Varão e Varoa aqui. Varou e varoa, total. Eu ia no Canta Rio, lembra do Canta Rio? Ah, meu Canta Deus! Brasil, você tava no Canta Brasil, no Maracanã? Qual esse? Canta Brasil, no Maracanã, Tava, com 2000. certeza, no ano de 2000, gente. 2000. Meu E Deus foi do céu. Foi aí que eu decidi que ia ser música. Foi lá que eu te encontrei, pronto. É Foi lá, aprovado. porque, gente, era uma banda muito incrível, assim, né? Porque era difícil ver o gospel rock, né? Meio roqueiro, assim. Então, eles me inspiraram muito, até ser meio roqueirinha na Nossa, eu era super época. roqueiro nessa época, eu ia todos os também. shows, Fruto Sagrado, Oficina, tinha várias bandas. Legal. Nossa, banda, e aí eu fui nesse show e eu me lembro de... Teve uma época que eu reneguei o piano. E aí, assim, porque eu tava na vibe rock, eu achava Queria que o piano... guitarra, né? queria guitarra, claro. Eu queria ser guitarrista. Alisava o cabelo. Não façam isso, jovens. Isso é horrível. Quem nunca, né? Quem nunca? Todo mundo já Preto teve. nunca, né? Que Todos preto nós. nunca Acho que a geração tentou? de hoje já não compra mais essas paradas, não. Isso Não, foi a nossa não. geração mesmo. A minha sobrinha tem 8 anos e aí, enfim, a gente sabe que nosso cabelo crespo é difícil, né? Um trabalhinho, assim, pra pentear, ainda mais quando você é criança. Aí, quando ela não quer pentear, a mãe fala, não vai pentear, então eu vou alisar. Rapidinho ela sossega, corre. Não pode pentear assim. Aí ela senta. É maravilhoso, Já né? a gente, né, era outra geração. outra geração. Mas conta, você nessa fase roqueira. Não, fazer roqueiro, eu tava renegando a guitarra, eu tava na guitarra, aí eu arrumei uma guitarra e tal. E eu nunca parei o teclado, na verdade, nem piano, tinha um teclado, né, então eu estudava. Aí, a essa altura, a Dona Maria tinha falecido já, não tinha tanto acesso a piano. E era o teclado, aí peguei uma guitarra e comecei, não, quero ser guitarrista agora. Eu quero ser músico, mas quero ser guitarrista. E aí eu me lembro de assistir esse show do Oficina G3, e aí o solo do Juninho Afran, que era o guitarrista da banda na época, continua, acho que ainda sendo guitarra. Ele falou um solo e a galera assim, uau! E eu olhei, sério, eu dei um 360, olhei pra reação de todo mundo assim. Eu era muito novo, isso eu tenho uns 13, 14 anos no máximo mesmo. E todo mundo desesperado, inclusive eu, assim, alucinado. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. O cara Tá no palco, tá no né? palco, fazendo o que ele ama, uma coisa maravilhosa Todo que mundo tá- todo todo mundo mundo ama. E ainda tá sendo pago pra isso, velho. Eu falei, é isso que eu quero fazer isso na minha vida. Eu sempre fico pensando, porque eu tenho amigos e artistas mesmo, né? De comunidade, amigos pretos, que tem muito, enfim, muitos crentes pretos, né? A igreja Sim, tá muito presente. tá muito em comunidades presente pretas, né? em comunidades pretas, inclusive lá em Salvador, e que eles desenvolveram algum tipo de arte, aprenderam a dançar. Eu tenho um amigo meu que ele é do balé da Majur, e eu lembro, ele é filho de pastor, que aprenderam a cantar. Então a igreja ajuda a desenvolver muitas habilidades, assim, pra quem é, né? Essa questão artística, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim que eu vejo, assim. O lado bom é que realmente tem um incentivo que o meu laboratório principal foi a igreja, porque ninguém ia me dar a oportunidade de não ser igreja porque não tinha músico. Então, tu tá tocando 3 acordes, então vem aí. Vira a banda da igreja, né? Vira a banda da igreja, aí assim, foi uma escola real, assim. Eu dei um salto que muitos amigos músicos, que eu sei que tem algumas dificuldades que eu não tenho por conta desse período, assim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão de colocar a música do mundo, essa música que você pode... A tal da música do mundo. Secular, Tá né? ouvindo música essa do mundo. segregação da Separar, música, né? Nossa, eu lembro que eu cheguei quando eu cheguei na escola de música, eu gravei com o Gil hoje. Nunca tinha ouvido o Gilberto Gil, nem sabia. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Chico Buarque, eu tinha 22 anos, na faculdade já. E assim, e aí o cara falou, aí veio um cara e falou assim, você é preto, nunca ouviu nada de Gilberto Gil, que era, eu lembro qual era a música que ele falou, você não conhece isso, cara, e Milton? Que isso, irmão? Onde tu tá morando, tá vivendo? Porra. O universo da igreja, ele pode ser bem... te cegar de uma forma, assim, né? Porque certas coisas são proibidas e você não pode ouvir música que não seja da igreja dentro de casa. Na minha casa, eu até ouvia bastante com os meus pais, não tinha esse problema, né? Mas tinha uma época ali, pelos meus 13, 14 anos também, que era só isso. Fernanda Brum, Cassiane, Nossa, só isso. Oficina G3. todo Grande mundo, assim, Cassiane, grande Cassiane. Não, porque tem muita qualidade musical de todos eles. Tem Cassiano, vocal, né? Nossa, é Muito. maravilhoso, mas eu acho que hoje eu entendo também que o racismo, como ele opera nesse sentido, porque a música brasileira, vou pegar o Gil, pegar um Caetano, é baseado na música preta afro, é matriz africana, vai falar disso. E aí, como é que eu vou fazer para proteger nossos jovens
de Cristo, Sim. não se envolverem com o mundo pecaminoso. É tipo assim, não ouça, não faça, não vá. Andando dessa forma, né? Lidando mesmo. Sim. Você falou do racismo, né? Eu queria até trazer essa questão para esse universo musical do qual você habita, né? Que é o universo do jazz, também do hip hop, etc. E você falou do rock e da guitarra, né? O rock nasce preto. Chuck Berry ali, a Nasce. Mama... Ai, Sister Rosetta, enfim. A gente tem o jazz que também nasce em Nova Orleans preto. São dois gêneros que se embranqueceram absolutamente ao longo dos anos, né? No Brasil, se eu estiver falando alguma besteira sempre, por favor, me corrija. A gente vê que os grandes lugares onde o jazz entra são lugares embranquecidos, são salas de música clássica, etc. E você está fazendo um caminho contrário, né? Quais foram os percalços que você enfrentou nessa trajetória, né, de vestir a camisa do jazz enquanto homem preto, homem periférico, que está levando o jazz para ser executado de uma outra forma? Quando eu fui no seu show no Blue Note, é um negócio impressionante. Porque é aquela bandaça absurda e você vai e coloca o Zudzilla e o Coruja no palco, entendeu? Foi lindo esse Você dia. coloca o hip hop ali no meio. A gente está falando do Blue Note, que é uma casa branca elitizada aqui em São Paulo. Enfim, conta pra gente um pouquinho desse caminho que você vem fazendo com o jazz. Meu objetivo é sempre chocar, né? E na verdade essa coisa de ser disruptivo é uma busca incessante, assim. Às vezes me dá até medo, porque eu falo assim, caraca, acho que eu tô indo longe demais. Aí até perguntando, Tânia, e aí, como é que tá achando? Vai, tá bom, então demorou. Assim, essa história comigo foi muito... Você falou bem, assim, o rock e o jazz, eles começam preto. O rock realmente se embranqueceu nos Estados Unidos, mas o jazz, dentro do que eu conheço, das pessoas que eu converso, embora eu não tenha pisado nos Estados Unidos ainda, me parece que o jazz continua preto ainda, continua essa referência preta. Mas é claro, quando ele chega na Europa, ele se embranquece porque realmente tem a ver ali. Mas quando ele chega no Brasil, não faz sentido ele se embranquecer. Não faria sentido. E eu percebi isso logo que comecei a ouvir jazz, assim. Eu conheci o jazz aos 18 anos, na mesma época que eu ouvi o hip hop, engraçado. Eu tava saindo dessa fase rock. Mesmo, né? Tava saindo da fase rock. Aí um amigo me deu uns discos de soul. Falou, mano, tu é preto, tá ouvindo esses rock maluco aí? Bora, toma isso aqui. Aí me aplicou um monte de disco de soul que eu... Ó, que legal, umas guitarras de um outro jeito, de um outro formato. Aí eu comecei já a me abrir pra um outro tipo de sonoridade naquele momento. E é claro que eu sabia o que era o jazz, mas eu não sabia o que era o jazz, né? Eu tinha escutado, mas não tinha ouvido. E aí eu lembro que o professor ele colocou o disco A Love Supreme do Joe Coltrane pra eu ouvir. E eu fiquei pirado. Explodiu a cabeça, né? Nossa, eu lembro que quando eu ouvi eu não entendi nada. Mas foi tão marcante que eu quis voltar naquele álbum ali, porque eu ouvi de novo, desafio, né? Que troço é esse que eu não entendi, velho? Vou lá ouvir isso aí de novo. E aí desse primeiro é um disco realmente que tem uma complexidade, mas ele é muito profundo também. E aí dele veio mais Davis, veio todo mundo. E paralelo a isso, um outro amigo tinha me dado um disco de hip hop com várias coisas, do MV Bill, do Racionais. Então, eu descobri o que eu queria artisticamente, que era o jazz, e me descobri preto, porque eu falo isso, com 18 anos que eu descobri que era preto. Eu não sabia que era preto até então, assim. Eu não tinha essa veia preta, eu não sabia o que é o ser preto. Até a galera, pô, mas tu não tinha espelho. Eu falei, cara, mas ser preto não tem a ver com... Tem cara, pode falar aqui, ó, o negão do Bolsonaro. Claro que pode falar. Então, tipo assim, o cara não... Sim. Não é assim, tem algumas pessoas que não sabem Não essa se consciência, reconhecem, reconhecem como cidadão preto. É capaz de falar que o racismo não existe. O cara da Fundação O Palmares, próprio por Sérgio, exemplo. Sérgio Camargo fala isso, né? Que era o chefe ali da Fundação Palmares. Agora ele foi exonerado porque vai concorrer a um cargo eleitoral. Mas realmente é um homem que sempre bate na tecla de que o racismo não existe, né? Não existe. Então, assim, quando essas duas coisas vieram, foi o seguinte, o jazz me levava para um caminho que para ouvir jazz eu tinha que ir para a zona sul da cidade, que para quem não é do Rio, zona sul é a parte nobre do Rio de Janeiro, assim, é onde está Copacabana, Ipanema, Leblon, etc, enfim, toda a galera com a economia forte ali, e é onde rolavam os eventos de jazz, o Shopping Leblon, no evento tal, não sei o que, e eu saía de Madureira, acho que o dinheiro certinho, contadinho, e às vezes, tipo assim, tinha que sair do evento 11 horas da noite, porque pra pegar o metrô, porque o metrô fechava 11 horas, e Correr senão... pra pegar o trem, o último ônibus. Às vezes tava tão bom, assim, o som tava comendo, assim, eu falei, cara, quer saber, foda-se, eu vou ficar, depois eu me viro pra voltar, depois eu me lanhava, já voltei, minha mãe me ligar, o tiro tá comendo, ok, eu tenho que ficar esperando na rua pra subir, essas coisas, assim, a música me motivava tanto que na semana seguinte eu tava lá de novo.
tava nem aí, me alimentava. Mas aí quando eu voltava, eu vinha questionando isso. Bom, pô, por que eu tô em Madureira e não tem esse som? Se era quem... E aí eu esperava que alguém fizesse, né? Pô, por que não tem alguém? Porque aí a consciência do hip hop começou a me trazer esses questionamentos, né? Pô, eu sou preto, eu chegava num lugar só tinha eu de preto. No máximo, às vezes era eu e mais um músico. E era isso, assim. Então eu comecei a questionar sobre esse... E como você era visto nesses ambientes? Cruzava a cidade, Madureira, a maioria preta, né? Crescia ali, sei bem. Em Leblon só tinha você, provavelmente, e o cara que estava estacionando o carro e as pessoas servindo. Como que você era visto quando você Eu lembro que chegava? a primeira vez que eu fui foi desconfortável. Foi um lugar de meio desconfortável mesmo, assim, não sabia como me comportar. Aí ia comer alguma coisa. Quando eu tinha dinheiro pra comer alguma coisa, comia, eu não trocei de nada, não sabia como comer, ficava observando as pessoas. Era uma coisa meio que você vê que é um não lugar mesmo, né? Sim. Habitar Como se um não lugar. deixassem você pertencer àquele lugar ali, né? Exatamente, é. Qual desses milhões de garfos eu vou comer aqui nessa Sim, mesa? não, os ambientes eles te colocam nesse lugar de esse espaço não é pra você, assim. Colocam pra fora, né? Eles colocam pra fora também. Mas eu era aquela de palma, então assim, eu queria música, assim, eu tava pela música, tava muito obstinado a entender o que era aquilo que eu queria tocar, aquele negócio. Comecei a estudar. E aí foi essa fase aí, tipo, assim, meus 18 até meus 21 anos, frequentando os espaços, e comecei a descobrir outros lugares que eu rolava na freguesia, que também não era tão perto, mas não era tão Um longe. pouquinho mais próximo. Mais próximo, que era toda segunda-feira do mês tinha um som. Aí essas coisas foram. E aí, junto com a consciência do hip hop, né? Ouvindo Racionais, MVB, as coisas que foram trazendo isso. E aí, quando, enfim, eu resolvo fazer minha música assim, cara, eu sou artista, eu vou fazer isso aqui, quero viver disso, já tinha os dois, quis misturar tudo. Comecei também a trazer essa ideia de assim, bom, vou começar a questionar e bater, eu já falava com os amigos já. Começar a questionar esse lugar de por que o jazz se elitizou tanto e tal. Por que não pode estar em Madureira? E a galera falava assim, nossa, não, mas não... Em Madureira não tem gente pra ouvir jazz, a galera não vai ouvir, não vai nem gostar, não vai se Identificar, né? identificar e tudo mais. E eu confesso que em algum momento eu quase comprei esse discurso, quase fui convencido. Até que um dia me convidaram para um show no Meia, fazer um show no Meia. E eu me lembro como é que foi incrível, essas pessoas, estavam a praça cheia de gente. Aí pessoas desesperadas, batendo palma no meio do nada, assim. Assim, porque uma música que tava mexendo tanto com as pessoas que não sabiam nem como manifestar-se. Batia palma, levantava e tal. E eu falei assim, cara, é isso mesmo, tá certo. E aí logo depois teve um show em Madureira também, que também foi incrível, uma quarta-feira lotada e tal. Aí eu entendi que era isso mesmo, assim, que... Já você tá no caminho certo, né? Que Tem você estava- público, estava né? sempre no caminho. Eu queria te fazer uma pergunta agora, enfim, falasse uma experiência, se você também passou por isso. Talvez nossos ouvintes aqui já tenham passado, ou estejam passando por isso, porque a gente também tem um público muito jovem. Eu lembro que eu fiz a Universidade Federal, que embora seja pública, não é um espaço para, ainda, infelizmente, apesar das cotas, apesar de tudo, não é um espaço para pessoas pretas e pobres. Por exemplo, eu morava 2 horas da faculdade e eu queria muito fazer jornalismo. Eu passava 2 horas todo dia no ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu fazia estágio. Então, eu almoçava no ônibus. Eu não via as dificuldades. E eu penso hoje, assim, cara, se fosse hoje, eu jamais faria. Hoje eu não faria. Hoje, eu gosto muito de jornalismo, você gosta muito de música. Mas pensando com essa cabeça de hoje, eu não teria essa garra para fazer. O que é que motiva a gente, né? Sim. O que é que leva, além de gostar? Porque é muito sacrifício. Talvez a Eu não- juventude, A vocês acham? juventude, eu não A sei. juventude tem Tem a também. juventude, mas eu não sei se é ancestralidade também. Eu acho que ia tem um falar negócio isso de agora. ancestralidade. Tem uma parada que, vou Eu te não falar sei. assim, galera, que vários amigas pretos fazem que eu sei que outras pessoas não fariam. Não faz sentido. Coloco porque, tipo assim, cara, eu vou fazer. Eu vou dar esse passo porque... E porque não é só... Eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade. Você formou em quem? Música mesmo? Em música. No na Unirio. É. Uhum. E fui o primeiro. E minha mãe eles nem pensavam em querer algum filho que eu faculdade. Não tinha essa exigência. Não, eu quero que você faça faculdade. No máximo, terminar o ensino médio e vai lá, arrumar um emprego, ser feliz, vai casar, ter um monte de filho, e é isso aí, ficar na igreja. Essa era meio que a vida que era que eles enxergavam ali, né? E aí, quando eu falei que queria entrar na universidade, assim, eu lembro, meus pais, mas de faculdade não é de quê? De música? Tem faculdade de música e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que não era só por mim, era pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó que eu não conhecia. Carrega todo mundo junto, né? Tu carrega todo mundo junto, assim, todo mundo junto. E eu fiz 3 vezes a prova. Porque eu passava, eu tenho THE, que é específica de música, e tinha um vestibular mesmo, né?
Agora é Enem, antigo vestibular. E eu passava na prova de música, aí no vestibular eu ficava agarrado em alguma coisa, matemática quase sempre. Eu. E aí, nossa, aí eu ficava, teve uma vez que choveu, esse dia eu quase chorei esse dia, porque foi a segunda vez que eu fiz, assim. Que aí a primeira vez que eu passei, eu falei, nesse agora eu vou estudar. Aí na época eu namorava uma menina que ela era super boa em matemática, não vou te ajudar, vambora, vamos fazer. E aí ela me ajudou. E aí no dia da prova eu peguei um engarrafamento um monte e caiu o mundo, sabe que Rio de Janeiro choveu, Gente, acabou. Já era. Isso aí já te tira essa estabilidade total, cara. Eu cheguei Da lá prova. com 2 minutos, o cara não deixou eu entrar. A prova era 10 horas, eu cheguei 10h03, vai. Tipo assim, o cara não vai entrar. Cara. Não vai entrar, não vai entrar. E E o depois sistema já vai te excluindo, né? Cada vai vez excluindo, mais. e o segurança, eu falei, cara, mas são 10h03. E aí depois eu descobri os amigos que estavam falando que o cara lá dentro falou, gente, como tá chovendo, vamos esperar mais meia hora até o pessoal chegar. E aí não entrou ninguém, mas não entrou ninguém porque o cara não deixava eu entrar. Aí eu fiquei desestimuladíssimo. Aí fui tomar um sorvete depois, porque... Vale de consolo. No calor do Ficou Rio de Janeiro, solo. debaixo de chuva, é o que tem. E aí parei no McDonald's e falei, porra, cara, que doideira. Aí eu já tava apaixonado por cinema nessa época, que é uma coisa que eu gosto bastante. Já tinha feito curso de roteiro, direção, assim e tal. Aí eu falei, quer saber, ano que vem eu vou fazer, se eu não passar em música, eu vou fazer cinema. Aí eu botei como... Aí foi a primeira vez que entrou o Enem, inclusive. Esse é dos nossos, né? Só humanas, só pra não ganhar dinheiro. Outra coisa, e tá sempre tentando, né? É. Não deixa de tentar. A gente tá sempre indo atrás, Eu tô né? atrás do sim, não tô atrás do não. Atrás do sim, Tô atrás do sim, não tô atrás do não. Não, a gente E já tem, né? Exato. E aí é uma coisa. Mas hoje eu pensando, eu falava, cara, hoje eu jamais passaria. Porque eu não quero passar meia hora em Uber. Não quero passar meia hora em Uber. Mas eu acho que tem a ver com esse lance da juventude mesmo, porque tem uma disposição que a gente não vai ter mais agora. E agora que você já alcançou a sua formação, que você já tem seus 2 discos gravados, que você já tá inserida no mercado, é uma outra forma de pensar É uma também. outra forma. Eu me lembro que eu passava 3 horas no meu ônibus. E eu era indo da feliz, Barra viu? da Tijuca para Oswaldo Cruz, gente. Na Eu era época muito das feliz. obras do BRT. Era um sorriso tristeza. daqui até aqui, ó. Exatamente. Eu passei os perrengues que tu falou da universidade pública. Em vários momentos eu não tinha dinheiro de passagem para essa Exato. universidade, por Esse é exemplo. um problema. A gente vê que é um acesso à universidade, mas com que qualidade você consegue concluir esse curso, né? Você leva 2 horas para chegar, você não tem dinheiro para Xerox, você não tem dinheiro para o ônibus. Mas, enfim, a gente deixar falar aqui, a gente vai filosofando, Eu tá? acredito na força da ancestralidade. Sem dúvida. Eu acho que tinha alguém me acompanhando. Eu acho que eu não Sempre tava alguém. sozinha. Não, Eu não tava sozinha certamente, eu acho pra também. aguentar aquela faculdade racista, elitista e aguentar aquelas pessoas. Nossa, ó, eu estudei na universidade, não tinha professor preto, por exemplo, universidade de música. Claro. Música, Não tinha, não né, tinha gente? professor Loucura. preto, negro, não tinha. O professor preto que eu tive na faculdade era do curso de biblioteconomia, porque eu puxei uma grade de uma coisa que estava super interessado lá de pesquisar, que tem a ver com jazz, com samba e tal. Que é o professor Jair, que foi o meu professor Era o preto, único. assim, o único. Que loucura. Agora, Jonathan, quando que você se profissionaliza, se é que eu posso dizer assim, tá? Você já faz isso há muitos anos, na verdade, desde que você é criança. Mas ali de estar no meio do universo musical, de, por exemplo, hoje, gente, ele simplesmente cantou com Gilberto Gil, só isso. Olha isso. Quando que você começa a encontrar essas pessoas? Você tem o seu primeiro disco, né, lançado em 2019, o Trilogia do Amor. Depois tem o Cura, agora, que é 2021. lindo demais, que disco mais bonito. E tá chegando um outro. Mas a gente vai falar, já disse que a gente quer saber os detalhes. Conta quando que vem o seu primeiro disco, quando que vem essas viradas e encontrar essa gente no caminho. Essa galera. Assim, como eu comecei a. Assim, eu comecei a trabalhar com música tocando com outros artistas, principalmente pagode, samba. Toquei por muita gente do pagode e samba e tal. Foi uma escola maravilhosa também que eu trago. E aí comecei a colaborar com alguns artistas de rap, assim, menores, que hoje nem estão mais trabalhando mais com música, mas que na época também me colocou em outras possibilidades de público, assim. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, e aí, já nessa época, Tânia Arthur já estava começando a me empresariar, maravilhosa, tá aqui. E começou a trazer estratégias pra gente pensar essa música, como essa música ia chegar, a gente começou a mapear onde estavam esses artistas, quem eram porque a gente não entendia nada, a gente sabia, pô, como é que eu faço agora pra tocar jazz? Aonde que tá essa galera? A essa altura, o que eu frequentava com 18 anos já tinha mudado, isso já tinha uns 24, 25 anos, já tinha mudado muita coisa. Mas tava uma efervescência de jazz muito forte no Rio de Janeiro, assim, com várias bandas lá e tal. E aí eu queria fazer outro som, que era essa coisa misturando jazz com rap, porque eu também acreditava, era uma coisa que me tocava, que eu queria fazer, mas eu também acreditava que isso traria os jovens para poder ouvir. E jovens que eu falo é a galera de moleque mesmo, 16, 17 anos, 18 anos. Alguns amigos meus da época também que estavam ali,
que eu falava de jazz, o cara, porra, jazz é coisa do meu avô, mano. Porra, de música de dentista e tal. Meu Deus. Não, cara, jazz é muito legal, não sei o quê. Aí eu chamava a galera lá pra casa pra fazer umas audições, aí a galera, opa, legal, isso aqui é legal, não sei o quê. E aí eu falei, pô, tem que ter um lugar, um espaço, e comecei a fazer esse processo, tá, né, trazendo várias ideias. E aí, 2019, então, lanço meu primeiro álbum, gravo o primeiro álbum. Nessa época foi muito importante, eu já tinha tentado gravar antes. Tinha ido pra Europa com um amigo em 2017, eu acho, 18, não sei. E a gente ficou lá, e aí isso expandiu muito minha cabeça. Ficou lá mais ou menos um mês e meio, quase 2 meses, e eu voltei com a cabeça assim, nossa. Porque a galera falava, quando eu falava que era brasileiro, as pessoas me reverenciavam num lugar muito... Tu é brasileiro, tu é músico? Nossa, meu Deus, não sei o quê, e lá, lá. E eu ficava assim, pô, então a nossa música é muito respeitada, então. Isso me trouxe um lugar também de eu sou de novo, desse mesmo lugar, assim, nossa, pô, essa música aqui é possível você fazer também. Existe um mercado muito gigante aqui, pra além do que eu tô pensando no Rio de Janeiro, no meu condado ali. E aí voltei super motivado, e nessa época foi quando eu tive vários encontros espirituais, assim, vários. Foi quando eu me reencontrei espiritualmente. Um pouquinho antes disso, eu tinha ido pro México, eu também fiquei um tempo no México lá, e aí eu fui, foi a minha primeira viagem internacional, então aquele deslumbre todo. E eu passei uns dias no deserto. E aí foi uma coisa assim de conexão espiritual absurda. Então eu voltei pro Brasil querendo conexões. Aí me converti ao budismo, fiquei um tempo budista, frequentando o budismo, foi muito importante pra mim, filosoficamente e tal. E depois comecei encontrei alguns indígenas runicuins e comecei a tomar ayahuasca, que também foi uma coisa que é minha medicina, assim, que abriu muitos portais de outras possibilidades e de pensar o divino de outra maneira. E aí isso mudou minha música completamente, assim, a minha direção da minha música. Porque eu já tinha o som que eu queria, mas não tinha um propósito. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque eu comecei pô, meu propósito é tocar e fazer uma outra... trazer o mesmo lugar do Levita que eu fazia na igreja, só que agora eu não vou falar assim, você acredita em quê? Ah, é orixá? Então beleza, mano, essa música eu vou tocar dentro do que você acredita. Você acredita? Então é isso aqui. E alguma coisa de perceber a espiritualidade num lugar de autoconexão e não... Porque a gente sempre pensa a espiritualidade pra fora, né? Sim. Sempre pra fora, pro alto, Deus, não sei quem, tá. Tudo isso é super válido, mas eu falo muito do nosso divino, né? De encontrar, de fazer um mergulho pra dentro. E aí o Trilogia do Amor nasce nesse contexto. O Trilogia porque foi o meu processo de encontrar o amor na minha vida, que eu achava que eu vi o amor como um lugar romântico e percebi o amor no lugar de uma energia que nutre tudo, né? Que nos dá saúde, que faz a gente viver, nascer, enfim, fazer as coisas. Tu fez isso por amor, foi lá 2 horas pra ir e voltar por amor. Jornalismo, saúde do Rio de Janeiro, quentinho, vir pra cá por amor, assim. Então tá sempre sendo movido por uma energia do amor mesmo. Então eu comecei a acreditar nesse movimento, numa coisa filosófica que eu criei, que o Teologia, são 3 passos, né? A jornada, o renascimento e a revolução. A jornada é quando você percebe que você está na jornada. Porque a gente é o lance de ser preto, o cara nunca perceber, vai às vezes morrer sem saber que é preto. Quando você, até tem um filósofo chamado Berkeley, que ele fala que ser é ser percebido. Esse copo só existe quando eu percebo que ele está aqui. Então é um lugar percebo que eu estou numa jornada, e a jornada é a vida, né? Porque também depois eu vou falar em cura sobre isso e tal. Mas os primeiros pensamentos são nesse momento. E aí, quando eu percebo que eu estou numa jornada, eu começo a modificar a minha forma de me relacionar com as coisas, com as pessoas, com o afeto, com a estrutura que está ao meu redor. E aí eu renasço, eu me refaço, eu troco de pele, eu troco de pensamento, eu refaço as minhas ideias e tal. Emancipo um monte de coisa em mim. E aí quando eu renasço, depois do renascimento vem a revolução, que é o que acontece com Martin Luther King, por exemplo, que acredito que ele percebeu o que estava ao redor dele, cara, que está numa jornada que está... Existe um propósito aqui que eu sou importante, sou uma peça fundamental. Aí renasceu, trocou as ideias, imagino que deve ter sofrido várias coisas de familiares. Cara, segura a onda, mano, deixa lá. Pô, mas tá batendo num amigo ali, matou mais um preto. Não, mas... Desde que não seja a tua família, fica na tua. E aí ele trocou essa ideia e foi. E aí ele... Uma missão mesmo. Uma missão. Exatamente. E a partir disso ele fez a revolução. E a revolução não precisa ser o Martin Luther King para revolucionar. Você pode revolucionar, tipo... Olha os médicos agora na pandemia, as revoluções todas que causaram, sabe? Então, eu acredito que as pequenas revoluções, elas
o mundo é feito de pequenas revoluções mesmo. E aí, Trilogia de Amor, eu queria provocar as pessoas com esse assunto. E aí foi a primeira coisa. E até hoje esse disco me traz insights às vezes. Eu escrevi um prólogo, que eu posso até ler depois desse disco também e tal. E aí o Cura é a continuação disso. O Cura já é... Eu saio desse sistema, entra a pandemia, eu tava totalmente perdido na pandemia como todo mundo, ansioso, com depressão, não sei o que eu vou fazer agora e tal, turnê desmarcada, um monte de coisa. E aí rolou uma coisa legal que eu e Tânia, a gente fez uma campanha chamada Bora Espalhar Amor. Conseguimos em uma semana, que era meu aniversário. Eu falei, galera, não mande nada pra mim, presente de, sei lá, mandar não sei o que, tênis, sei lá, manda dinheiro que te vai ajudar a Congonha, que é a comunidade onde eu nasci e tal. E uma pessoa que eu tenho em contato até hoje lá falou sobre isso, que queriam ajudar, tinham 40 famílias precisando. E aí a galera, a maioria, trabalha informal, trabalha na praia, não tinha ninguém na praia, então acabou o trabalho mesmo. Sim. E a gente conseguiu uma semana levantar 5 mil reais e ajudamos uma galera, passou aliás, assim. E isso me trouxe tão... E eu falei assim, caraca, cara, isso me curou. E a primeira vez que eu pensei assim, pô, isso me curou. Eu nem pensava em disco ainda. As músicas, na verdade, eu teve dificuldade até quando eu gravei e pra lançar, porque era quase um diário muito pessoal, porque essas músicas eram pra me curar, assim, pra minha cura. Eu acordava às vezes triste, sentava no piano e tocava pra mim. Não pretendia, aí gravava no celular pra ter ali, que é um exercício que eu sempre faço, pra ouvir depois, perceber como é que tava a minha técnica, mas eu não tinha intenção de fazer um disco. Até que a gravadora Som Livre faz o convite pra eu entrar e tal. Você tem algum projeto? Eu falei, cara, eu acho que tem um disco sim. Tem umas músicas, deixa eu entender aqui. Aí montei as músicas, fechamos o projeto. E aí passaram por vários nomes, que é ter Black Piano, de repente, que é pop e tal. Não, pode ser Sensível, pode ser... E tinha vários nomes, até que um dia eu tava no Ritual. De aí eu acho, inclusive, vários bruxões e bruxonas, assim, incríveis, assim. O Ritual tinha 9 pessoas, eu lembro, esse dia. E aí eu vi claramente, assim, quase um insight, assim, quase que alguém falando assim, cara, o nome do seu disco é Cura. Porque tu vai trabalhar o curamento. Aí me deu a planta toda, assim. É o curamento. Juro, assim, era alguém, assim, se eu fosse da igreja agora eu ia falar que era o Espírito Santo que soprou. Porque falou exatamente isso, ó, a cura não se dá instantaneamente, a cura se dá no curamento, é no processo. O processo, aí eu lembrei de quando você se fere, que é uma coisa que eu provoco no disco também, quando você se fere, e aí você tem a cicatriz tá ali pra dizer que você se curou ou que você se feriu. E aí qual a tua perspectiva? E aí uma vez o Lázaro falou uma coisa que linkou muito com isso, que o Lázaro ele falou, eu mandei um filme meu pra ele, aí ele passou o tempo, falei, cara, vê quando você puder, você tá fazendo um milhão de coisa. A jornada que você tá falando, né? Não, Não, eu mandei outro. o Saturno, Tá. que eu fiz depois. Aí mandei pra ele, aí passou um tempo, ele respondeu assim, falou, cara, que eu adorei, que filme legal, isso aqui. Tava aqui precisando desse filme, cara, que legal, me trouxe várias coisas e tal. Aí ele falou uma frase que eu não esqueci, que ele falou assim, Jonathan, a beleza vai salvar o mundo. Achei isso de uma profundidade, de uma simples assim, não é simplório, é simples assim. E a beleza é o que você vê, né, o que tá no olho de quem vê, assim. Eu já vi pessoas falarem que, nossa, o pôr do sol pra mim é uma bola só descendo, gente. Nossa. E aí eu fico no pôr do sol, tava voltando, vindo pra cá com a Tânia. Você viu que lindo que tava? Foi a hora que eu cheguei Nossa, também. Eu fiz vídeo, eu gravei, eu rezei. Eu sou apaixonado pela lua. Descobri que tem um nome pra quem é apaixonado pela lua. Que eu falei, eu sou dessa turma aí. Conta aí quem é, porque eu Mais também uma sou turma, enlouquecida. Quando eu cheguei, te encontrei ontem, o que eu falei? Você viu a lua hoje? Foi a primeira coisa Eu falei que eu me recuso a olhar pro céu de São Paulo. Ela me respondeu Bonito. desse jeito. Ela falou, tô deprimida com esse frio. Capricórnio. Tô deprimida com esse frio, me recuso Recuso olhar pra cima. Não, e aí foi isso. E aí saiu, e é interessante esse lance da cicatriz, porque não vai dar pra ver daqui, eu acho que. Quando eu tinha meses de idade, eu fui o primeiro filho a nascer, minha mãe ali inexperiente, minha avó tinha falecido bem antes de eu... Eu acho que eu convivi com a minha avó na barriga da minha mãe ali, porque minha mãe tava grávida de 2 meses, não sabia ainda, e minha avó faleceu nesse meio tempo, assim. Fico brincando que convivi com a minha avó ali um pouquinho. E aí, mas minha mãe não tinha experiência nenhuma, e aí, em algum momento ela foi fazer alguma coisa com água quente, com nebulizar e tal, e aí eu, pequenininho, puxei, aí queimou minha mão aqui e tal, não sei o que, queimou. Eu lembro que quando eu era criança demorou, ainda marca, imagina, tem mais de 30 anos já, isso aqui tá ainda aqui. E olha que eu ensino aqui, que doideira, eu sou pianista, a coisa que eu mais exponho hoje é a minha mão. Esse é o instrumento de trabalho, tipo a sua assim, mão, né? onde eu era quando criança, tinha vergonha, ficar com a mão no bolso.
Aí os moleques na escola, mão de velho! Eu falei, porra, esses moleques filha da puta. Nossa, criança. Criança pode ser um ambiente muito cruel. gente, criança Cruel, mãozinha ali toda zoada. Eu ficava, nossa, com maior vergonha. E aí, de repente, a coisa que me envergonhava hoje me engrandece, assim, faz eu me sentir vivo, pleno, feliz. Eu tenho maior orgulho da minha cicatriz Uma também. mão bonita dessa também, né? A gente mostra pro pessoal, não sei se vai dar pra gente ver Aí, gente, muito, acho que mas dá ó, a pra mão ver é a bonita. cicatriz aqui, ó, por aqui. Dá pra ver que é um pouco mais escuro aqui, né? Mas aqui, e ó, a mão é cortou bonita. assim e tal. Aí quando eu tatuei agora, eu falei, cara, não tatua minha cicatriz, não. Deixa ela, é parte de você. É a sua Deixa ela. tatuagem, né? Que você já tem natural. Uma tatuagem natural. E aí, Você e aí veio o curamento. Não, só pra falar, Claro. eu falei disso porque aí o curamento acontecendo, assim. E não é instantâneo, né? As coisas vão acontecendo, vão processando e tal. Não, e esse seu disco, quando eu te conheci pessoalmente, eu falei sobre isso. Ele realmente estava fazendo parte, está fazendo parte das minhas audições diárias, assim. Porque é nesse processo mesmo, né? Da gente entender um monte de coisa que vai acontecendo e você traz esse teu crescimento espiritual para os seus discos, sabe? Passa isso pra gente também. Por mais que talvez quem for ouvir não esteja buscando esse universo, né? Essa busca, esse alimentar o espírito, mas o seu disco já faz isso sozinho, sabe? É muito bonita a música que você faz, assim. E vem mais, né, Milena? Tem um outro... E mais, porque ele tava falando aqui quando a gente chegou. Olha, eu vou falar, ele é um excelente comunicador. Ele é um tipo de Maravilhoso, entrevistado que a gente ama. que a gente ama, e ele conduz a conversa. Porque ele tá falando sobre várias questões de educação. Falo pra caraca. Maravilhoso. É maravilhoso. Esse é o poder da comunicação, né? Porque vários amigos meus são de Gênesis, inclusive um grande amigo meu, Pablo, ele é de geminiano, então assim, a galera fala mesmo. Então eu só aprendo muito. É, Aprendeu muito bom. bem, daqui a pouco Aprendeu você tá aqui bem. com a gente, comandando o Prototeca. Pois é, muito Opa, legal. Alô, Band. E ele estava no início dessa conversa, ele, como a gente já falou aqui, né, que ele estava tocando com o Gil, mas que ele tem vários projetos novos aí, inclusive tá aqui em São Paulo esses dias no frio. Eu queria que você contasse pra gente sobre esses novos projetos, pra gente já consumir, né, já aproveitar. Pois é, já esperar, né? Porque vem Então, disco novo vem agora. coisa boa aí. Vem coisa boa aí. A famigerada vem coisa boa aí. Hoje que o Gil foi um projeto, uma coisa legal, assim, que aconteceu que a Google chamou, comemoração dos 80 anos dele. E aí me convidaram pra fazer o pocket show pra ele e arranjar as músicas dele com novos arranjos e tal. Foi muito legal. Tô super feliz, assim, e tal. Enfim, não conheci ele pessoalmente também. A não ser ver os shows dele, né, e tal. Mas agora sobre o próximo álbum, se chama Liberdade. É um álbum que tá me desafiando em vários lugares. E eu realmente evoquei a ideia da liberdade e de me provocar nesse lugar, assim. Porque pra mim, depois que o Cura saiu, eu ouvi o Cura. Eu fiquei um tempo sem ouvir o Cura, na verdade. Que como eu falei, que é um disco que eu me senti muito nu com o Cura, assim. Era eu sozinho no piano, tinha as cordas ali, mas é eu sozinho tocando piano, e no estúdio, nunca tinha acontecido, eu ia ficava 8 horas no estúdio tocando sozinho. Então eram os momentos que eu trazia tanta coisa, nossa, muitas coisas e tal. Vários processos e tal, fim de relacionamento, não sei o que, várias coisas ali, eu tô ali, as músicas iam me trazendo várias paradas. E aí, depois que ele saiu, eu fiquei um tempo sem ouvir ele, aí depois de 3 meses eu voltei a ouvir ele. Falei, eu vou ouvir ele agora, com o meu coração em outro lugar, não sei o que. E aí eu fiquei ouvindo e foi engraçado que a primeira vez que eu ouvi foi com um amigo, o namorado de um amigo meu falou assim, pô, fulano me falou do teu álbum, quero muito ouvir e tal. Falei, vou te mandar o link, vamos ouvir agora. Falei, agora? Agora, bota aí pra ouvir, tô com a caixinha de JBL aqui. Eu falei, porra, mano, vou ter que ouvir contigo. Aí eu falei, não, beleza. E meu diário pra Porra, você, vou ter né? que ouvir, velho. Ouvi depois no teu fonezinho aí e tal. Não, vou ouvir. Aí ele botou o play. E aí eu comecei a falar sobre as músicas. E aí foi uma cura mesmo, porque aí eu falava sobre o processo. Essa música aqui eu fiz isso, eu fiz porque lá. Essa próxima música tem uma história assim, assado. E aí ele foi ótimo pra ele, né? Porque ele teve uma audição faixa a faixa ali comentado. E aí depois disso eu comecei a pensar sobre a cura, bom, depois que eu me curo, o que vem depois disso? O que é o processo pós-cura? Depois que eu me curo, que acaba a coisa, o que acontece e tal? Até tem uma coisa que rola na Bíblia, que Jesus falava assim Jesus sempre provocava a galera depois, assim. Então, sei lá, tinha até a história do leproso, que ele falava que ele... Jesus, me cura. Jesus vai lá, meu filho, ó, tá curado, segue o baile. Ó, mas faz o seguinte, vai a outra cidade e fala pra todo mundo que você foi curado, beleza? Aí, pô, já então, Jesus, vou lá. Aí, pá, Jesus vai lá e tal, não sei o que, avisa pra todo mundo. Aí o cara vai lá, embora, tweetando, falando pra todo mundo, não sei o que. E aí, eu fico imaginando o processo desse cara depois disso. Pensar assim, pô, será que eu tô curado mesmo?
porra, será que Jesus meteu esse H em mim? Será que depois daqui a um tempinho, daqui a 2 dias vai voltar tudo de novo? E as pessoas, quando ele falava assim, pô, fui curado. Que isso? Tira a mão de mim, irmão, que isso? Lepro, porque a lepra era terrível. Sim, né? era A vida, o né? fim da vida. O cara não tinha vida social, não tinha nada. As pessoas, tipo, e aí isso causando, de repente, um primeiro corte que ele tem, se machucou, ele, ai meu Deus, isso aqui vai... Começa a duvidar, né? E a provocação desse lugar, de assim, depois da cura, então me cura, o que que é? É a liberdade. E quem te liberta não é o outro, é você mesmo. Então eu comecei a pirar nessa parada, tipo assim, cara, então acho que depois de cura você se liberta. Então você... É um ciclo, então você se cura e se liberta, cura e se liberta, cura e se liberta. É uma coisa eterna, assim, cíclica mesmo, assim. Até fiz a coisa do infinito. Aí comecei a pirar em liberdade, e aí, nesse período, eu resolvi vir pra São Paulo. Fiquei aqui 3 meses, morando aqui, 3, quase 4 meses. Eu falei, então eu vou viver a liberdade no meu corpo. Como é que eu vou ver isso aqui? A primeira coisa, eu vou viver numa cidade que eu nunca vivi, com pessoas que eu não conheço, em outro lugar. E aí, olha como é que é a escolheção. Eu pensei nisso, assim, num dia, passou 3 dias, um amigo falou, cara... Você tem planos pra vir pra São Paulo? Porque eu tô estressado nessa cidade já. Minha relação tá não sei o que. Eu vou pro interior, ficar perto da praia e tal. E minha casa vai ficar disponível, mas assim, eu não vou vender e tal, vou voltar. Mas eu preciso que alguém cuide das minhas plantas. Eu sou pai de plantas, adoro. Sou também. E que cuide dos meus gatos, 3 gatos. E é isso, e aí tá tranquilo, só chegar lá e tal. Só quita algumas coisas de contas lá, de luz, não sei o que, resto. Falei, pô, perfeito. E aí fechamos, fiquei 3 meses na cidade, vivendo a liberdade. E uma coisa que eu pensei nesse disco é o seguinte, bom, agora eu vou assumir o hip hop mesmo. Agora é o momento, hip hop, chegou o seu momento, vamos trazer você de vez pra cena. E a minha ideia foi, como é que eu faço pra poder chegar no limite entre jazz, hip hop e música eletrônica, que também tá presente também. O R&B também, que tá ali também, sempre no Eu meio. tô ansiosíssima por esse disco. E aí eu fiz 2 coisas. Uma como um debate no mercado musical que rola muito é sobre os samples. Tem vários. O Jay-Z tá cheio de processo de sampleou um monte de gente. O Keitranada sampleou a Gal. Assim, a pessoa pega um pedacinho da música e cria um beat em cima daquele negócio. Mas assim, é permitido, não é? Então tem uma ética que... Debate, né? Debate gigante, processo que ganha milhões. É uma coisa muito doida. Eu falei, bom, e se eu me samplear? Porra, vou me samplear. Aí peguei o Cura, que é o álbum, e distribuí na mão de vários amigos beatmakers pra eles samplearem o disco. Falei, mano, open bar de sample, vai. Fique à Te vira aí. vontade, escolha a música, o trecho que vocês quiserem, pode samplear. A galera sampleou várias coisas e mandou de volta. Algumas coisas eu achei muito interessantes assim, e falei, bom, vou começar a trabalhar a partir disso. Aí a provocação eu provoquei eles me reprovocaram, e eu comecei, pela essa provocação, criar coisa em cima do beat. Então, botei as cordas, gravei mais piano em cima, gravei não sei o que. Aí tem coisa que eu, vou gravar uma bateria em cima disso aqui. E aí, não satisfeito com essa loucura toda, eu ainda chamei a galera pra cantar em cima. Então, tem participação do Zudzilla, Coruja, Tuyo, Caí Guajajara, vamos me lembrar, Tássia Reis, Bebé. Caraca, Nossa, deixa eu só lembrar gente pesada. Ó. Só a galera aí. O Mano Brown talvez fosse participar, de estar entendendo ainda como é que tá esse lance da agenda dele. Mas assim, tem muita gente assim que tá chegando pra... Tem previsão já? Então, estamos discutindo essa gravadora, mas o primeiro single, que se chama Lá Fora, com Coruja e o Zud, sai dia 8 de julho. Tá chegando já. Já, dia 8 de julho. E com produção minha com Lócio. E abre o disco, que é muito legal, porque Lá Fora é em cima do sample de chuva. E o refrão é enquanto lá fora cai chuva. Mas usando isso como uma metáfora para falar do tempo que passa, né? Tem um texto da Eliane Brum muito bom, que ela fala que nosso estado hoje, nosso cotidiano, nossa contemporaneidade, a gente está exaustos e correndo. Porque tem que pagar conta, tem que ser feliz, postar no Instagram, falar que tá não sei o que tô aonde, o prato que tá comendo, isso aqui. A gente vira exaustos e correndo pra dar conta disso tudo. E no meio disso tem nosso corpo que vira um atrapalho, um apêndice que... E aí o corpo adoece, não dá conta, fica mal, não sei o que, deprime. A gente vai lá e dopa esse corpo que já tá todo lanhado já. E aí a gente vira exaustos, correndo e dopados. Porque só dopados pra continuar exaustos e correndo. E esse texto é muito profundo, assim. Eu trouxe isso falando com eles, e a gente começou a falar sobre a vivência dos homens pretos na cidade. Como é que é ser esse homem preto na cidade? Quais são as demandas que cada um vai ter? O Zud, pai agora, do moleque ali. Os 2 artistas, ele e a Lued e tal. O Coruja pensando em outro lugar, ele vem de Osasco, de outra cidade pra cá.
Então, como é que é isso? Então, é muito legal, assim, eu lembro da letra que o Zudzilla fala de... enquanto as pessoas estão... Eu tô na cidade cinza e tem uma tempestade dentro do meu capuz, eu tô na loucura, tô com uma arma apontada na cabeça e eu que tô com o dedo no gatilho. Nossa, que forte. Aí vem o Coruja e fala que chuva de likes pra se afogar. E é tudo relacionado a esse disco. E é uma coisa que aconteceu, que eu descobri recentemente. Foi muito doido isso. O disco todo é permeado por água. Tem uma coisa de água. Então tem nossa de chuva, ele fala de likes. A música... Mergulhar, de desaguar, um pouco desaguar, tudo, a né? música com a Tuyo é Mar Profundo, que é a música que eu escrevi há um tempinho. Que tava lá solta, aí eu trouxe, que ela fala, sou um mar profundo, pode mergulhar, pra me conhecer você tem que se afogar, suas certezas já não podem respirar, abre os braços que é pra poder flutuar. Porque assim, é o lance da intimidade com o outro, né? Aham. Você invade o outro, mas assim, como é que você adentra o outro nesse lugar da intimidade, seja uma relação afetiva sexual, seja uma relação de Amizade, amizade, né? pai e mãe, de trabalho, como é que você vive essa Como intimidade? essas águas se misturam, né? E o mar é isso, né? Você tem que mergulhar, disposto a se afogar. Quando você relaxa e abre os braços pra isso, o mar vai e te devolve. Ó, agora estamos aqui, ó. Vamos aqui, ó, se relacionar nesse processo aqui. Nossa, é muito... O Jonathan é muito poético, meu Deus. Eu Muito, tenho... muito. Maluquices Não, na eu minha acho cabeça. incríveis Muita essas, referência muitas boa. referências, né? Uma poesia muito concreta mesmo, que você traz, né? Você tira da sua cabeça, das suas viagens e traz pro disco. A gente tá muito ansiosa pra ouvir. Muito, muito. Doida Também pra tô, botar. galera. Eu tô noites... Tô aqui de óculos escuros pra tapar minhas olheiras. Estúdio e tal. E está no meio do processo, assim, quase terminando. E aí eu sou meio... Aí o meu processo é que eu sou meio megalomaníaco. Meio não, sou bastante. E que aí quero fazer disco, quero fazer filme, quero fazer não sei o que lá, tudo junto relacionado a isso. E é esse lugar de liberdade, trabalhar a liberdade de ter outras pessoas fazendo comigo a coisa, né? Que eu sempre fiz sozinho, sempre fui independente, então é tudo eu pensando, minhas ideias e tudo mais. E esse é um processo bem legal, bem gostoso, assim, de autoconhecimento e de relaxar com relação a isso, assim, sabe? Tem outras pessoas dando a mão, né? Tem outras pessoas dando a mão, falando, vamos por aqui, eu, porra, será? Eu queria ir por ali, velho. Aí vamos, mas não, demorou, vou com você por aqui. Aí do lado do Taurino me gritando aqui. Deixa eu ver onde é que vai dar o caminho do outro, né? É lindo. Uma fala sua bem legal, assim, pra gente começar a encaminhar pro fim, né? Que você quer levar o jazz para as periferias, mas sem esquecer que esses lugares já têm uma cultura muito forte, muito própria, né? Não é uma forma elitista sua de dizer não preciso levar uma música boa para lá, como se essas regiões já não tivessem o seu samba, o seu funk, o seu rap, né? É você talvez levar de volta para os braços de gente preta uma música que também é delas, né? Como a gente falou aqui do jazz que nasce preto, o blues que nasce preto, o rock que nasce preto. Sim. Tem esse lugar, assim, que eu desconfiava que era isso e fui tendo certezas ao longo do tempo, assim. Eu sempre me incomodava com essas falas elitistas e muito colonizador, muito colonizador europeu, branco e tal, essa coisa de vamos levar a cultura para as comunidades. E aí vou levar aí o cara monta uma orquestra na favela. Maneiro ter uma orquestra na favela. Mas, tipo assim, não pode achar que a orquestra na favela vai tipo assim, tô levando uma música boa pra vocês aqui, ó. Porque vocês não têm cultura. Como se já não tivesse, né? Se não tivesse, tipo assim, eu tenho muito apreço por tudo que é produzido nas comunidades, no Rio de Janeiro em específico, vou falar só desse lugar que eu conheço bem, e você também conhece, assim, que eu vejo que a cultura carioca é toda baseada a partir dos movimentos que acontecem nas favelas. Totalmente. O samba, Nasce periférica Ah, tudo, completamente. a linguagem, a E forma ela de se dançar. nacionaliza, né? E depois vai se nacionalizar, não, assim, isso é fato, assim. Eu acho até que se nacionalizar é quase um resquício do Rio de Janeiro que já foi Capital, né? assim. Sim. Nunca se superou, então continua produzindo cultura e leva pra fora. E vai levando pra fora, exportando. Bahia também, viu? A Bahia também. Verdade, Bahia e Rio de Janeiro. A Bahia e Rio nós somos primos. A Bahia Em Salvador. talvez seja isso também, que a Bahia foi a primeira capital do Brasil, né? Exatamente. Primeira. Mas eu acho que, isso. sem dúvida, quem veio depois carrega essa carga mesmo, né? De genética, de responsabilidade, de continuar produzindo uma cultura muito forte que é exportada para Imagina. fora do Brasil e aqui dentro também, Exato, né? Bahia, Betânia, Caetano, e aí você tá vendo gente. Que Não, a aconteceu. casta da música brasileira hoje, Gil, Caetano, Betânia, Gal, todo mundo, Bahia. tudo Bahia. Mas a gente tá com o pessoal
Tem a Larissa. A Larissa, minha grande amiga, tava comigo hoje também. Tem o próprio Baco. O pessoal do RDD, que agora esqueci o nome da banda, gente. Ih, não sei. RDD, meu Deus, me perdoe, velho. A gente vai no Google, pera. A Tocha. A Tocha, A Tocha, claro. Gente, a Tocha é muito bom. Sim. Eu acho que A Tocha é pra mim a banda, assim. Eu acho que eles vão, assim, nacionalmente, quando for... Sem dúvida. São eles. E eu conheço a Tocha, eu ia para o show deles, assim, bem no início mesmo, eu ia. Eu morava perto do lugar, eu lembro que eu ia. E agora eles estão grandes, mas assim, eu acho que eles vão estourar nacionalmente. É minha banda predileta atualmente da Bahia, é a Tocha. É bom demais, é bom demais. Eles estavam naquele Afropunk, não estavam? Que teve em Salvador recentemente? Eles participaram de Afropunk. Ah, eu não vi, não vi o show deles então, acho que eu perdi, viajei. Mas é esse lugar de trazer, porque sabe uma coisa que rolou, só pra trocar essa experiência muito rapidinha? Uma vez uma senhora falou assim, foi no show que nós fizemos, aí foi R$10 real, ideia de Tânia Arthur. É gênia, ela é gênia. E aí vou mostrar a Tânia antes, quando a gente terminar. A gente tá falando você tanto vê dela, a vocês cara precisam... dela, Tânia tá ali, gente. Tá ali, a Maradona. E aí, foi R$10 real. Aí a Tânia já tinha conseguido um patrocínio bacana, achei todo mundo pago. Não tinha necessidade de cobrar ingresso a mais. Então, botou R$1, assim. A gente falou, será que vai? E o pessoal do lugar, será, gente? Isso aqui? Não, vou botar R$1 porque o cara se sente valorizando alguma coisa, tô pagando pra estar aqui e não é um valor que é... E fizemos 2 sessões, as 2 sessões lotadas, assim. Isso foi incrível. Em que bairro, desculpa? Foi na Tijuca. Na Tijuca. Tijuca ali, bem ali perto ali daquela, do Borel e tudo mais. Assim, foi incrível, e uma das coisas várias coisas me marcaram nesse show, mas uma que eu me lembro bem foi no final do show, uma senhora vinha falar comigo, assim, e aí tu vê que a senhora preta, marcada, assim, pelo tempo não pelo tempo, porque ela devia ter uns, sei lá, 60 e poucos, sei lá, talvez 70 no máximo, talvez menos, mas assim, foi que trabalhou, Durezas da vida mesmo, né? As marcas de expressões da dureza da vida mesmo, de muita coisa. E ela veio me deu um abraço, assim, gostosão, assim, que isso fecha o olho, eu quase sinto o abraço dela, assim, com um sorriso maravilhoso, e falou, meu filho, que coisa maravilhosa, essa coisa de jazz. Sabe que a primeira que me falava de jazz, eu achava que fosse uma coisa super chata, não sei o quê. Aí falou de alguém que tinha falado com ela, o patrão, sei lá, uma coisa assim. Que ela comentou que ia no show, falou, você gosta de jazz? Ele, eu nunca fui, é isso aqui. Aí eu achei que não fosse gostar, meu filho que me trouxe. E, nossa, eu tô apaixonado, não sabia que era isso, eu tô sentindo umas coisas que eu nunca senti. E agora toda vez, tô me comprometendo, toda vez que me chamarem pro show de jazz eu vou. Cara, incrível. ela se conectou ali. Não comigo, assim, porque eu não fico, não tenho essa vaidade, não é comigo. Conectou com a música mesmo, com uma coisa, com ela mesma, assim, com uma coisa que ela tá levando. Eu lembro que tenho certeza que toda vez que ela pensar em jazz, ela vai lembrar dessa experiência que ela teve. Isso pra mim é meu Grammy, assim, é onde eu acho que minha arte faz sentido, eu acho que é onde eu vejo valor na coisa, assim, e onde faz eu querer cada vez mais levar essa música pra outro lugar, assim. E aí, realmente, de uma maneira muito humilde, assim, de uma maneira muito... no lugar de saúde mesmo, de alimentar, de promover, o lugar de assim, cara, tem celular é maneiro, mas tem isso aqui, ó, dá uma olhada aí, vê se tu curte. Aí tu olha, pô, não achei maneiro não. Aí eu mostro aqui, eu achei legal. E aí você dá a possibilidade dessa pessoa ter encontro com outras coisas, outras coisas. Eu acho que o jazz ele tem uma coisa muito legal, que eu vou puxar sardinha pro jazz, que é a subjetividade que ele traz de autoconhecimento, que você ouve uma coisa. Agora eu vou lançar um disco que tem música, que tem letra, mas ele também tem muita coisa instrumental que possibilita esse lugar subjetivo de ouvir e tentar se achar naquela música ali. Como é que essa música te toca? Pra onde ela te leva? E é isso. Maravilhoso, viu, gente? Eu só queria deixar uma provocação aqui, que a gente tá caminhando pro final, é que você falou que a senhora que foi no seu show, que o patrão dela, né, perguntou se ela ia pro show de jazz. As pessoas brancas, elas sempre ficam surpresas quando a gente fala que gosta de rock. Sim. Quando a gente fala que consome homem de jazz. né? É sempre uma grande surpresa, né? Sim, a gente já trouxe aqui Verônica. Verônica, E ela tava com uma camisa de banda de rock, eu tava com a camisa do Nirvana. E a gente sempre entrou num lugar. Naquele mesmo dia, na redação, eu vim, sabe que a nossa profissão é um ambiente de muita gente branca. A surpresa, meu Deus, você gosta de Nirvana? Eu falei, sim, esse disco Inútero é o meu preferido, sabe? E a gente o meu predileto também deles também. Não é melhor que o Nevermind? A gente vai entrar numa conversa aqui agora. Exato. Mas a gente mostra que é sempre uma surpresa, né? Sim. É sempre uma surpresa. Exatamente. É uma surpresa. Não, é muito doido. A galera sempre, quando eu falo, você toca... eu lembro que uma namorada que eu tive assim, tal, era super novo, já tocava piano, isso aqui. Aí ela
A fulana falou que tu é músico, né? Toca o quê? Cavaco? Já te leva pro lugar comum de Aí sempre, te leva né? pro lugar, é. Achei muito bom isso aí. Eu falei, não, eu toco piano. O piano? Eles sempre se assustam quando eu falo que toco piano. Isso é real, isso é real. Mas como é que o piano? Como assim piano? Como assim? Aí uma vez uma senhora veio tão arrogante, que eu achei tão arrogante, que eu falei, não, piano, porque meu pai, ele gostava tanto de piano e comprou um piano pra mim, queria que eu estudasse, um dele que eu fosse pianista. É mesmo? Mas tu morava onde? Madureira? Eu falei, Madureira. Lá no morro, assim, aí pra confundir mesmo. Mas teu pai fazia o quê? Não, era pedreiro. E ele comprou um piano, ele gastou todo o dinheiro Deixou dele ela pra comprar um caótica. piano. Aí ela foi ficando assim, tipo assim, cara, ele tá zoando com a minha cara, eu acho, assim. Deixei ela lá pensar, tipo assim, cara, lida com o seu racismo aí, que eu vou dormir em paz. Cara, é isso. Maravilhoso. A gente tá aqui pra isso, né? Pra Exatamente, não... pra provocar. Pra provocar e pra não entrar nessas caixinhas que querem nos colocar, né? Totalmente. Acho que a sua arte faz bem. E a gente falou tanto do jazz nascer preto, né? Hoje, por mais que ele tenha se elitizado por muitos anos, os grandes referências de jazz no mundo continuam sendo pretas. Você falou do Exato. Coltrane, Miles Davis, Herbie Hancock, Jonathan Fer, por que não? Kamasi Washington, que eu toquei com ele agora. com ele nossa, recentemente. Ele também, é isso. E uma coisa que eu falei do Urban Jazz, eu trouxe esse lance do Urban Jazz pra pensar a urbanidade mesmo, porque eu queria pensar, né, esse jazz que atravessa a cidade, e pra me diferenciar desse jazz branco mesmo, assim. Eu queria que sacasse que o jazz era uma outra coisa, de Urban Jazz, mas então acho que é outro bagulho que eu não vi ainda. O que é essa parada? Ao mínimo uma curiosidade, assim. Parei de falar, Bem, gente. muito bom. Não, gente, dá vontade de continuar aqui, de É. fazer um próximo episódio com o Jonathan. Quem sabe quando lançar o próximo disco, Quem né? mesmo? sabe, A a gente gente não adorou. volta. Me chamem. A gente adorou. A gente tem Adorei. certeza que quem tá ouvindo e tá vendo a gente também saiu apaixonado, encantado, envolvido com a sua música, musicalmente, espiritualmente, com a sua história também, né? Porque como a gente sempre brinca, Milena, é um papo de bar aqui, né? Parece que a gente tá em Exato, casa, em exato. família. A gente adorou. Amo, A eu gente gosto disso. sempre tem a sensação, né, de estar em casa. Sim. Que bom. Que bom. Espero que vocês Obrigada, tenham Jonathan. também. E para finalizar com uma frase dele, né? Ele diz: "O meu show é uma passagem sem volta para você mesmo." É isso. Obrigada. Mergulha em si mesmo, gente. Beijo, foi um prazer. Beijos.